Paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos, eu sou o pregador Manassés e hoje, dando continuidade à série Deus ainda usa profetas, vamos começar a falar sobre o profeta Jonas. A mensagem de hoje é: por que Jonas não conseguiu evitar o chamado de Deus? Veja Jonas capítulo 1, verso 2. O texto diz assim, que Deus fala com ele dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Aí eu pergunto, existe chamado inevitável, um chamado que você não pode evitar? Afinal, Jonas, será que ele não tinha livre-arbítrio? Será que ele não podia decidir simplesmente não quero pregar em Nínive? Porque quando você lê o livro de Jonas, fica parecendo que Deus praticamente obrigou o profeta a pregar naquele lugar de qualquer jeito, não é verdade? Então vamos entender nessa mensagem por que Jonas não conseguiu evitar o chamado de Deus. Vamos lá. O nome Jonas significa pomba. E ele é um dos profetas menores mais famosos por causa da sua incrível experiência com Deus. Eu gosto de brincar dizendo que Jonas foi a primeira pessoa a andar de submarino, um submarino orgânico, tá bom? Ou seja, quem inventou o submarino foi Deus, tá? É importante lembrar, que Jonas é um profeta que fez muitas coisas. Ele profetizou durante os anos de 855 até 784 a.C., aproximadamente. Isso é muito tempo de ministério. Porém, o seu livro não relata as suas profecias. O livro de Jonas, ele relata um testemunho. E talvez o maior testemunho, a maior experiência que este homem teve com Deus. E esta experiência de Jonas, de andar dentro da barriga do peixe, ela aponta para a morte e ressurreição do Senhor Jesus, conforme o próprio Cristo fala sobre isso. É que Jesus quem fala isso. Veja Mateus capítulo 12, versos 38 a 42. Então, fica subentendido que Jonas é um profeta experiente e obediente ao Senhor. Veja a Bíblia falando sobre Jonas em 2 Reis, capítulo 14, versículo 25, mostrando que ele profetiza normalmente, que a profecia se cumpre, tá? Então, caso Jonas não fosse um profeta, ele não teria ganhado essa missão. Que missão? A missão de profetizar. Tá? Então, ele era um profeta e ele era obediente a Deus. Tá? E além disso, ele também era um judeu, um israelita patriota. Tá? Nos dias em que Jonas viveu, o maior inimigo de Israel naquele tempo era a Assíria. E a capital da Assíria é Nínive. Tá? Jonas, vendo que Deus mandou ele profetizar para aquela cidade, porque Deus queria destruir a cidade e mandou ele avisar, o que ele queria? Ele queria atrasar a mensagem, entendeu? Ele queria deixar para ir em Nínive no último minuto, quando já não desse mais tempo do povo se arrepender, ou simplesmente não ir de uma vez, tá? Porque o que Jonas queria com essa situação era garantir que os inimigos do povo de Deus, os inimigos de Israel, fossem destruídos por Deus. E você entende isso claramente lendo Jonas capítulo 4, versículo 2. Em outras palavras, ao invés de Jonas se deixar ser usado por Deus, ele tentou usar Deus contra Nínive. Olha só que coisa. E é interessante que talvez você pense alguma coisa de Jonas, mas todos nós já agimos como Jonas. Todos nós, em algum momento, desejamos que o nosso maior inimigo ele seja punido por Deus, que ele não receba a mesma graça e a misericórdia que nós recebemos, mas que ele receba juízo. Você já desejou que o seu inimigo fosse julgado por Deus?
Você já desejou, você já falou, Deus, eu quero justiça. Você já fez isso? Então você já pensou como Jonas, querendo usar Deus para se livrar dos seus inimigos, para punir aquelas pessoas que te fizeram algum tipo de mal, tá? Então todos nós já agimos como Jonas, talvez várias vezes, não é? E a questão do chamado de Jonas, porque essa é uma das perguntas que eu fiz. O chamado é inevitável, ele é obrigado a seguir o chamado. Então, a questão do chamado de Jonas é que ele, nesse momento que Deus manda profetizar para Nínive, ele já tinha atendido o chamado. Quando Deus te chama, você tem a opção de atender ou rejeitar. Só que tem um detalhe. Quando você atende, você tem que ir até o final, certo? O profeta Elias atendeu o chamado de Deus. Quando ele recebeu a ameaça de Jezabel, ele tentou parar, pediu até para morrer. E Deus foi lá tirar ele da caverna e falar, não, você vai até o final do seu chamado. Você vai até onde eu quiser que você vá. Você ainda tem que treinar o Eliseu, tá? Então veja que Jonas ele já tinha atendido o chamado de Deus. Então agora não é uma questão de que ele é obrigado, não é uma questão de que é inevitável. É uma questão de responsabilidade. E se nós pararmos para pensar, talvez o pai de Jonas ele foi profeta também. Tá? Então, se o pai de Jonas, de repente, foi também um profeta, que era muito normal o filho do profeta se tornar profeta também, já existia há muito tempo, nessa época, a escola dos profetas, né, que foi fundada por Samuel. Então, se o pai de Jonas também era um profeta, então nós temos que entender que Jonas ele cresceu com esse desejo no coração, né, de ser um profeta. Então, Deus chegar para ele e falar, vai pregar em tal lugar, isso era só mais um dia comum no ministério do filho de Amitai, tá? Onde a voz de Deus vem, fala com ele e ele sai para fazer a vontade do Senhor. O problema dessa vez é que Jonas decidiu não obedecer, porque ele viu a oportunidade de destruir os inimigos de Israel. Talvez ele percebeu que Deus não enviaria nenhum outro profeta, ou talvez não tinha nenhum outro profeta naquele momento disponível e Deus iria contar somente com ele para dar esse aviso, tá? Então, a questão do chamado de Jonas, ele é obrigado, não é obrigado, não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com livre-arbítrio, tá? O Jonas, ele continua tendo o seu livre-arbítrio, só que ele aceitou o chamado, já há muito tempo ele aceitou, e ele já estava profetizando por aí, nós vimos, né? Você pode ver isso em 2 Reis 14, 25, Jonas já estava profetizando por aí. Então é uma questão de responsabilidade. Eu vou te dar um exemplo. Se você aceitou o cargo, a função de profeta, então você não pode rejeitar as responsabilidades que vêm com essa função, com esse cargo. Quer ver? Um exemplo dos dias de hoje. Se você aceitou o emprego, você não pode rejeitar as ordens do patrão. Ou seja, você não é obrigado a trabalhar, você não é obrigado a fazer tudo o que o dono de alguma empresa quer. Mas se você chegou até essa empresa, você foi até lá, disse que queria o emprego, fez a entrevista, passou e começou a trabalhar, então agora não é uma questão de obrigação, é uma questão de responsabilidade. Você tem que ser responsável com o caminho que você decidiu seguir. Isso não tem nada a ver com livre-arbítrio, mas tem a ver com dívida. Você está em dívida. Quem aceitou o emprego, quem aceitou o cargo, quem aceitou a função, quem aceitou o ministério profético, está devendo obediência a Deus. Aleluia. Naquele tempo, nos dias de Jonas, existia uma crença de que cada deus era dono de um território. Tá? Então, talvez o Jonas acreditasse um pouco nisso, tá? Que cada terra, cada país era território de algum deus, certo? E no caso da terra de Israel, o deus da terra é o Jeová, o Todo-Poderoso. E é possível, é provável que Jonas ele pensou que se ele fosse para outra terra, ele estaria livre das responsabilidades com o Deus de Israel. Olha aí. Então é bem possível que Jonas ele falou, não, eu vou para outra terra, Deus não vai poder fazer nada, né, na cabeça dele, eu só tenho que atrasar um pouquinho até que o juízo de Deus
caia lá sobre a cidade de Nínive. Entendeu? Então talvez ele pensou isso, né? Porque era uma coisa comum daquela época. Mas quando ele está fugindo, ele percebe que é inútil fugir. Ele reconhece que o seu Deus não é apenas Deus de Israel, mas ele domina muito além das fronteiras de Jacó. E o próprio Jonas reconhece isso lá no barco. Jonas capítulo 1, verso 9, ele diz: eu sou hebreu e temo ao Senhor, que agora vejo é o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Aleluia! Porque eu vi o seu domínio lá na terra e eu estou vendo agora literalmente o seu domínio sobre o mar. E ele está dominando tudo aqui ao mesmo tempo que está lá no céu. É o Deus do céu que fez o mar e a terra seca. Então, voltando à nossa pergunta inicial, o tema da mensagem, por que Jonas não conseguiu evitar o chamado de Deus, agora que tudo está mais claro? É muito simples. Ele não conseguiu evitar porque já tinha aceitado ser um profeta. Olha Deus falando contigo aí. Você assumiu alguma responsabilidade com Deus? Você aceitou o chamado? Você disse que queria ser usado por Deus? Você achou que Deus não levou a sério? Você acha que Deus é irresponsável? Você acha que Deus não considerou as suas palavras, não ouviu aquela sua oração? Jonas não conseguiu evitar o chamado porque ele já tinha aceitado ser um profeta. E você que já aceitou alguma função, algum cargo, alguma responsabilidade, você que se comprometeu com Deus, irmão, agora não tem como mais evitar, não. Pode estar a crise que for por aí. Você tem que seguir o seu chamado. Jonas não conseguiu evitar o chamado dele porque Deus não está limitado a território. Você pode tentar fugir de alguma forma, se mudar para outro lugar, mas Deus não está limitado a território, como diz o Salmo 139, né? Para onde me irei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Aleluia! Jonas não conseguiu evitar o chamado, porque Deus ele manda na terra e ele manda também no mar. Ele manda aonde você estiver, pode ter certeza, ali é um lugar, um território onde Deus manda também. Não dá para evitar o seu chamado. Você pode mudar de igreja, de cidade, de rua, de casa. Você pode mudar de pastor. Você pode mudar do que for. Tá? Deus ele manda em tudo. Ele vive, domina e reina sobre tudo. Jonas não conseguiu evitar o chamado porque a bondade, a misericórdia e a graça de Deus também alcança os ímpios. Também alcança os ímpios, por mais que o profeta não queira isso. Jonas não queria. Ele sabia que se profetizasse, aquele povo podia se converter e Deus iria mudar de ideia e iria ser misericordioso com aquele povo. Ele sabia disso. E ele não queria que Deus derramasse da sua misericórdia, da sua graça sobre os inimigos do povo de Deus. Ele queria que Deus viesse com juízo para cima deles. Tá? Então, por mais que às vezes eu e você não queremos que Deus ele seja bom, né, com algum bandido, com alguma pessoa ruim, com alguma pessoa má e cruel, Deus ele pode ser, porque a sua misericórdia alcança, porque o sangue de Jesus Cristo é capaz de cobrir todo e qualquer pecado. Aleluia! Glória a Deus! Então Jonas não conseguiu evitar o chamado de Deus, porque como nós vemos em Jonas capítulo 1, verso 2, Deus manda na terra. Jonas capítulo 1, verso 4, Deus manda no mar. Jonas capítulo 1, verso 17, Deus manda nos animais. Jonas capítulo 4, verso 6, Deus manda nas plantas. Jonas capítulo 4, verso 7, Deus manda até nos vermes, nas bactérias. Aleluia! E como que esse Deus que manda em tudo e em todos não mandará também no homem? Quem és tu para querer contender com Deus? Aleluia! Então nós sabemos que Jonas, nesse caso específico, nesse episódio, ele não deu um exemplo de obediência ao Senhor, mas não deixou de ser profeta. Tá? Ele não é um exemplo de compaixão pelas almas perdidas, mas ainda assim é um profeta. Ele não é um exemplo de amor aos inimigos, mas ainda assim é um profeta. Olha Deus falando contigo. Você que fica aí apontando os seus defeitos para Deus e dizendo que não pode ser o que Deus quer que você seja, que não pode fazer, não pode pregar, não pode cantar. A Bíblia diz assim: porque Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele.
1 Coríntios 1, 28 e 29. Glória a Deus. Então eu digo a você, Jonas, se prepare, porque Deus te chama, é contigo e Ele ainda usa profetas. Amém? Glória a Deus. Fique com essa palavra para o seu coração, tá bom? Deixa aí o like no vídeo, se inscreve no canal e compartilha, tá? Participa aí nos comentários, né? Confesse aí se Deus falou contigo ou não nessa palavra. Amém? Um abraço, que Deus abençoe sua vida, família e ministério, em nome de Jesus.